Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a ceia do Senhor nesse 18º domingo do tempo comum, início do mês vocacional de agosto. Rezemos também pelas seguintes intenções: pelos falecidos Antônia de Oliveira, Luiz Carlos Mariguete, 7º dia, Maria Penha Ramos, Leopoldo Ferreira de Souza, Antônio Gomes da Silva Júnior, Nair Ana Russo, Marizelda Negrissolo Nogueira, Fernando Russo, Wilson Russo, Família das Dores, Família Gonçalves e Cícero Martins Lajinha. Com alegria iniciemos nossa celebração cantando o número 175 do livrinho. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bom dia. Bom dia. Que acabamos de cantar, eu encontro a alegria demais bem perto de ti. De ti que é Deus. Mas é verdade que encontramos nossa alegria nele. Certo? Vamos a iniciar esta Eucaristia em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Como sempre que nos encontramos na presença do Senhor, reconhecemos nossos pecados, mas também reconhecemos sua infinita misericórdia. Por isso peçamos humildemente perdão por nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
alegria damos glória a Deus cantando. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai do esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. Antes de ouvirmos o que Cristo vai nos falar, lembremos que hoje é o domingo dedicado às vocações sacerdotais, a quem Jesus confiou a continuidade da sua igreja, aqueles que têm a missão de pastor do rebanho de Deus. A palavra do Senhor é o alimento que agora iremos receber. Acolhamos com fé as palavras que nossos ouvidos e coração irão escutar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel.
Disse-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revestiu o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho com o canto número 9 do folheto. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia.
tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: a obra de Deus, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembramos a última frase que escutamos neste Evangelho. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Podemos ficar aqui? ¿Les parece? Mas é importante lembrar outra frase que escutamos que precede a esta. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Podemos imaginar, agora vamos a lembrar a primeira leitura, onde, depois de todo aquilo que Deus fez por esse povo sempre está reclamando. Até lembra com saudade as cebolas de Egito. Já esqueceram que Deus livrou eles da escravidão. Esqueceram. Agora lhes dá pão, mas depois de poucos dias já estão reclamando. Esqueceram. Depois lhe vai dar carne e vão a reclamar de novo. Les dá água no deserto e reclamam de novo. Podemos imaginar a tristeza de Deus. Deus que quando dá alguma coisa, como sabemos, não dá algo que está fora de si. Ele se doa. Já esqueceram também este povo que vai encontrar a Jesus? Aquela sinal que foi uma sinal de Ele que é o pão da vida, aquele que dá vida, aquele pão material. Deu de comer a 5.000,
Mas que isso está dizendo Jesus? Não lo diz com palavras, mas está dizendo com os atos. Eu sou o pão de vida, vida para o mundo, acabamos de ler. E esse povo está pensando só a esse pão material. Está pensando, aqui temos aquele que nos vai livrar de todas as nossas penas. Há um refrão que diz: não busquem, não vão detrás dos milagres do Senhor, mas do Senhor dos milagres. É a segunda. A tentação é ir detrás dos milagres. E parece que somente queremos milagre. Se Deus está dando dia a dia um milagre a cada um de nós, a vida. Então é importante, vamos tras o Senhor. É aquilo que está dizendo. Ir tras Deus, encontrar Deus, escolher Deus como ideal de nossa vida, que não é coisa só de religioso, de uns quantos santos ou de um sacerdote, é questão de todos os homens e mulheres desta terra. É o ideal que não passa, que não pode derrubar nada neste mundo. Ele é que tem a última palavra. Não o mal, não esses ideais ou ideologias que parecia que iam vencer o mundo e vemos a história da humanidade. Caem uma atrás de outra. Por isso, encontrar Deus, ir tras Deus, é sabedoria pura. Por isso, nós queremos Deus. Por isso que nos alimentamos dele na Eucaristia. Nós queremos Deus. Por isso escutamos sua palavra, que é Ele. Porque sua palavra não é uma palavra como a que sai de nossa boca. É Ele que nos fala seguro nessa palavra. Por isso nós queremos encontrar Ele. E por isso escutamos sua voz, a voz do Espírito Santo que nos guia, que nos sugere, que nos está sempre ajudando. Ir tras dele. Esta é a opção que nós devemos fazer dia a dia naquilo que fazemos. Me pediram que contara a minha experiência vocacional. Hoje é dia dos padres. Dizem, hoje deves contar tua experiência. Mas a experiência, quando uno conta a experiência, pode durar 3 horas, pode durar 4. ¿Están dispostos? Serán 2 minutos, 3. Imaginen lo que voy a contar en 3 minutos, que pode que seja 3,5, 3 e 1 segundo. Então, tem que ver que é isto, lógico, porque a vocação, quando uno conta a experiência em la que tem que ver Deus, sejamos conscientes de que o protagonista é Deus. Nós, em certo modo, somos protagonistas porque temos a luz que Ele dá para acolher e para seguir aquilo que Ele nos está dizendo. Mas Ele é o protagonista. Mas protagonista não só da vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa. A vocação ao matrimônio. O matrimônio é uma vocação. Não é algo que fazem todas as pessoas e, portanto, eu também devo fazer. Não é assim. A vocação é uma vocação, o matrimônio é uma vocação altíssima também. Mas também o trabalho que faz cada um é uma vocação. Mas em que se manifesta essa vocação? No jeito em que se faz. Não basta ser um doutor famoso, esperto. É com que coração faz segue essa vocação. Respeito à saúde, etc. Pois bem, vou dizer somente assim, no momento flash da vida, que uno, quando está acontecendo, não percebe que seja Deus que está atuando. E depois, à luz desse encontro, que uno inicia a compreender, também naquele momento era Ele.
Pois bem, vou contar alguns desses momentos que eu acho que tem que ver com Deus. Estou convencido, mas sempre é questão de eu acho. Eu tinha, não sei se 2 ou 3 anos, e certamente, como se fazem em toda a família, lhe perguntam à criança: você, quando seja maior, quando seja grande, que vai fazer? E eu que respondia: eu vou ser Padre Manuel. Manuel que era o párroco de minha cidade, a parroquia daquele tempo era a única parroquia da minha cidade. Eu queria ser Padre Manuel. Que me dizia: não, você será Padre Francisco. Meu nome Paco é abreviado de Francisco. Não, você será Padre Francisco. Não, Padre Manuel. Ele me repetia e eu insistia: Padre Manuel. Até que me cansei, dizem, eu não lembro, eu falei: então não quero ser sacerdote. Aí parou tudo. Quando adolescente, ou quando com um pouco assim, 13, 14, 15 anos, antes ou depois, não lembro, veio o pensamento: o que vou fazer eu na vida? Era a última coisa que eu queria ser, era ser sacerdote. E quando me aparecia na mente ser sacerdote, nada disso. Outro momento, eu teria 13, 14 ou 15 anos, não lembro. Minha primeira sobrinha, tinha 2 ou 3 meses, estava sobre minha cama, com febre muito alta. Eu achava que ia morrer. Minha mãe estava inclinada sobre ela, chorando. Era a primeira neta dela. E eu estava, no meu quarto, estava aí, em um ângulo, sentado no chão, chorando. E de repente me veio uma oração que nem pensei: Senhor, se você salva a minha sobrinha, eu me faço sacerdote. Um segundo depois: Senhor, cancela. Eu não quero. Me arrependi em seguida. Para dizer que Deus estava trabalhando, eu não percebia isso. Passo a outro momento. Já estava estudando na universidade. Naquele tempo, com 16 anos, 17 anos, era para estar na universidade. Agora não é impossível. Eu estava no primeiro ano. E estava num ônibus, viajando de uma cidade a outra, perto da minha cidade. E quem vê a sentar-se ao meu lado, adivinhem quem? Um sacerdote, um padre. E eu dentro de mim, com tantas cadeiras vazias, que era meu: este homem deve sentar-se ao meu lado. Mas ele não esteve calado, não podia estar calado. Ele começou a perguntar: qual é seu nome, onde nasceu, de que estuda, quantos anos tem? E eu dentro de mim: para já. Mas por fora não mostrava isso, respondia, mas brevemente, para não dar um pouco pauta ao diálogo. Mas, surpreendentemente, eu não lembro como, nem qual que causou isso. A um certo momento eu estava falando amigavelmente com ele. Eu não sei como passou isso, realmente não lembro nada. Nem lembrava depois, como não lembro agora. E ao final eu lhe pedi a ele: eu nunca fiz um retiro. Por favor, quando sepa de que há um retiro na cidade, isto não me lembro, me avise, porque eu gostaria de fazer um retiro. Ponto. Chegamos à meta, ele desceu, eu desci à minha casa e eu esqueci a esse padre missionário da Consolada, chamado Juan, em espanhol. Resulta que poucos meses depois, através de um amigo, me chama: olha que Padre Juan quer que você vá à casa. Que falei eu não vou. Esse amigo ficou escandalizado: mas Paco, como é possível? Eu não vou. Ele insistia para compreender por que eu me colocava nessa postura tão radical. Não me reconhecia ele nessa postura. E porque não quero saber nada como sacerdote. Mas escandalizado: mas por quê? Afinal me convenceu e fui. 2 horas nessa casa.
Na primeira hora me convidava a um retiro, não na minha cidade, não um retiro normal, sino vocacional. Este homem, ¿qué hace? Entonces yo le digo, y era además en Madrid, por tanto a 800 kilómetros de mi tierra. Y yo digo, meu pai normalmente no me deja sair fora. Depois não tenho dinheiro, sou pobre, o que faço? Pago, pide permiso. Se te dá permiso, vem, senão não pago. Depois, sobre o dinheiro, não se preocupe, porque todo não tem que pagar nada, e de carro vamos com o carro da comunidade, portanto vamos. Muito bem. Mas segunda hora, ele falou a frase fatídica: Paco, eu acho que você tem pouca sal. Aí já matou. Eu dentro, se desatou dentro de mim um inferno. Realmente digo, não vou pisar esta casa uma vez que sair daqui. Mas por fora ele não percebeu. Continuou falando da vocação, feliz e contente e tal. E eu escutando, mas por dentro, para mim, isso não é nada. Quando saí, era na crise mais grande até aquele momento de minha vida. E eu já estava disposto a deixar de ser cristão. Porque para mim eu tinha dito a Deus, não. Eu entendi assim. Esse amigo foi encontrar, Paco, como foi esse encontro com o Padre Juan? Eu deixo de ser cristão. Ele ficou, Paco, o que passou nessa casa? Eu digo, não passa nada, só que ele me falou da vocação e eu falei a Deus que não. Bom, estive uma hora falando, mas ao final ele me perguntou, Paco, você está convencido de que Deus te está chamando neste momento a ser sacerdote, a ser religioso, a ser missionário? Não sei. Mas se me lo pide e dice que não. Mas dice, Paco, se neste momento você não está seguro, esqueça. Continua vivendo o Evangelho como bom cristão. E a quem me ama, dice Jesus, me manifestarei. Ou seja, vivendo o Evangelho mostra a Deus seu amor. Ele te manifestará um certo momento o que quer de você. E aí, dice que sim, dice que não. Atua em consequência, mas não agora que não está seguro. Me salvou isso. Mas 2 ou 3 meses depois, não conto mais porque senão não vou alargar-me, eu me encontro já nesse retiro por consciência. Ninguém me obrigou. Meu pai, eu esperava que dissera que não, falou que sim. Me vi indo a esse encontro porque em consciência eu devia ir, mas não queria. Resulta que nesse encontro éramos 9 seminaristas, os outros 8 diziam, este ano entramos na Consolada. E eu dizia dentro de mim, vocês irão, eu não entro. No segundo dia, já com isto acabo, porque o momento fundamental foi o segundo dia. Estava o retiro, adoração, uma hora de adoração. Todos sabem o que é uma adoração. Eu não tinha nem ideia do que era adoração. Então, entramos na capela, estava o Santíssimo sobre o altar. E digo, o que hago agora? Eu não sei o que devo fazer. Eu olhava, todo mundo fechava os olhos, mas eu olhava o que fazia meu companheiro, porque era tímido, não era capaz de perguntar a ele o que devo fazer na hora da adoração. Era em silêncio. Mas eu fazia o que faziam eles. Colocavam cara de bobo, eu colocava cara de bobo. Se ele colocava a mão assim, eu colocava assim. A postura era aquela que eu veia. Mas depois digo, mas não, eu estou uma hora aqui com a postura extra e sem fazer nada mais. O que devo fazer? E aí, outra coisa impressionante, que eu não lembro de ter escutado, nem lembrava de ter escutado, mas lembrei. Não sei como escutei, porque seguramente que eu escutei, mas não ficou aí gravado, mas sim no subconsciente. Alguém que contava que na escola uma religiosa dizia a ela, quando era pequena, que na adoração fixe os olhos no Santíssimo, não pense em nada e diga a Jesus, sempre, Jesus, com tua luz, entra dentro de mim e ilumina-me. Eu não sei como, quando escutei isso, mas isso para mim foi minha salvação. Já sei o que fazer durante esta hora.
Então repetia, me distraía, volvia outra vez, repetia, me distraía 1000 vezes. Mas voltava. Aquilo que aconteceu durou 1 segundo, durou 1 minuto, eu não sei. Mas mais certo de que eu estou falando a vocês agora disso. Eu não posso dudar nunca daquilo que passou. Posso dudar de mim, de que serei fiel pela morte ou não. Mas que Ele me falou, e eu não escutei nada com os ouvidos, eu não vi nada com os olhos, mas eu senti, e isto não duvido nem 1 milímetro, e eu digo sim, que me chamava, e eu falei sim, e eu digo sinceramente, 1 segundo antes eu dizia absolutamente sacerdote, não. 1 segundo depois desse momento, ele me pedia ir à lua, sabemos o que é a lua, caminhando a pé, e eu teria ido, certo? Não chegaria nunca, mas teria ido, porque era Deus que me dizia isso. E agora estou aqui. A aventura continua em muita coisa, mas certamente não quero passar das 3 horas de missa. Então, por isso que o protagonista é Deus. A nós, a inocência, a ingenuidade ou a docilidade de dizer sim àquilo que Ele vai fazendo em nós. Porque Ele sempre está atuando. Então, queremos ser pessoas sábias, sim ou não? Sim. Escutemos a Deus e tentemos. 1000 vezes cairemos, tentemos de novo de fazer aquilo que Ele nos diz. E Ele está sempre nos falando através de Sua palavra, mas também está falando em nosso coração, em nossa consciência. Assim que sejamos sábios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A esse Deus que sempre está atuando em nossa vida, está falando, está acompanhando sempre cada passo nosso, vamos fazer nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo sido alimentados com o pão da palavra e preparando-nos para receber o pão eucarístico, elevemos ao Senhor nossas preces suplicando. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, despertai na Igreja vocações para o ministério ordenado, segundo o coração de Cristo, bom pastor, e totalmente dedicadas ao serviço do vosso povo. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, fortalecei o nosso arcebispo Dom Odilo e seus bispos auxiliares em sua missão de santificar, ensinar e animar nossa vida eclesial. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, cumulai nossos padres de amor e de zelo pastoral em sua missão, conservando neles um coração compassivo e misericordioso. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, iluminai os nossos diáconos com o espírito da caridade em Cristo, o pão da vida. Senhor, escutai a nossa prece. Pai
Pai Santo, acompanhai e sustentai com a luz do vosso Espírito os formadores dos seminários de nossa arquidiocese. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, concedei aos que mais sofrem, doentes, população de rua, crianças e idosos abandonados, o sustento do pão da vida e a solidariedade de vossa Igreja. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos a ter presente também nossas reflexões, as intenções que vimos no princípio da missa, mas também aquelas intenções que cada um de nós neste momento tem em seu coração. Senhor, escutai a nossa prece. E encerremos rezando juntos a oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a te seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Podemos sentar, vamos dar início à liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos as ofertas, cantemos. Número 233 do livrinho. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor as mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificai estes dons e, aceitando a oração do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao ar. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação.
na verdade digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu,
E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São João Maria Vianney e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De Antônia de Oliveira, Maria Penha Ramos, Leopoldo Ferreira de Sousa, Antônio Gomes da Silva, Nairana Russo, Maricelda Negrisolo, Fernando Russo, Wilson Russo, os defuntos da família Verdores e família Gonçalves, e de Luís Marcos Maniguetti, e de Cícero Martins, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E em comunhão com toda a Igreja, pedimos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A
paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O nosso canto número 340 do livrinho. Os fiéis que forem comungar, recebam o corpo de Cristo na frente do padre ou do ministro e comunguem na frente deles. Não levem a comunhão ao banco. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro e nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que ao
Marília, eu preciso de 5 comunhões. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar um instante para os avisos da semana. Amanhã à noite, às 20 horas, nós vamos ter a reunião do CPP e convidamos aí os paroquianos que quiserem participar, do Conselho Pastoral Paroquial, para decidirmos aí sobre o mês de agosto, enfim, mês de setembro, algumas atividades que nós vamos ter nesse segundo semestre. Terça-feira tem a Escola Missionária, que já iniciou nesta semana, então fica o convite para quem quiser participar aí, está sendo ministrada pelo Padre Maurício. Quinta-feira, adoração vocacional, todas as quintas-feiras, às 19h30, adoração pelas vocações. Um recadinho também aqui na saída da missa, nós temos a Missão Belém, que está aí vendendo algumas trufas, para arrecadação, aí para o auxílio dessa missão. Então na saída vocês vão ver aí também. E outro pedido é dos vicentinos, quem puder colaborar trazendo alimentos nas missas aqui de domingo, ou mesmo durante a semana aqui na secretaria, se puder trazer alguns alimentos para compor as cestas básicas que nós fornecemos às famílias cadastradas de nossa paróquia que tem mais necessidade. Então a gente pede aí o auxílio de vocês, não é muito, mas ajuda já a muitas pessoas. E a Pastoral Familiar tem um recadinho aqui também para vocês aí, que inicia na semana que vem. Bom dia a todos. Bom dia. Rapidinho. Como nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, tradicionalmente, desde o Papa João Paulo II, a Igreja celebra a partir do segundo domingo do mês de agosto, que é o domingo das vocações matrimoniais, a Semana Nacional da Família.
E nós vamos realizar aqui também alguns dias durante essa semana, começando no domingo que vem com as missas, todas as missas é Dia dos Pais, uma pequena homenagem junto aos nossos queridos pais que estarão presentes na celebração. E durante a semana, no dia 14, nós teremos uma palestra sobre relacionamentos familiares, casal, filhos, sogra, nora, familiares. Nós não casamos apenas com a nossa esposa, nós casamos com a família da nossa esposa também casa com a nossa família, com os nossos amigos. Então nós vamos trazer uma pessoa, vai ser rápido, no máximo 1h30, começaremos às 7h30 da noite, 9h estaremos terminando, para todos poderem estar em casa cedo, que na quinta-feira trabalhamos. E na quinta-feira nós vamos fazer um terço online. Tá? Nós vamos fazer esse terço online esse ano como uma experiência, que todo ano a gente faz sempre atividades à noite. E sabemos que muitas pessoas têm dificuldades, querem estar presente, mas têm dificuldades de estarem à noite junto conosco, ou por causa de idade, ou porque chega no trabalho tarde e não tem tempo. Então, nesse ano nós faremos uma experiência. Nós vamos fazer um terço online para toda a comunidade. Nós vamos disponibilizar um link junto a todos os meios de comunicação da Paróquia Consolata. Nós temos o Facebook, tem a paróquia no Instagram, nós temos também o grupo de WhatsApp da paróquia. Aqueles que não estiverem cadastrados no grupo podem entrar em contato com a nossa secretaria, e ela passa o número desse WhatsApp para todos nós, fazermos o nosso cadastro. E nós esperamos contar com a presença de todos vocês. Vamos rezar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos relacionamentos, por toda a nossa vida. Como o Padre Paco hoje bem falou, confiar em Deus, colocar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele haja através de nós. Obrigado. Eu pediria a todos agora que ficassem em pé. Vamos fazer uma pequena homenagem à realidade e à vocação sacerdotal. O Padre Paco, que está aqui representando todos os padres, até me atrevo a dizer também aos diáconos e aos bispos, embora a gente não tenha um bispo aqui, mas representando também. Lembrando que hoje também é o retorno da catequese. E vamos também rezar pelos catequizandos, pelas catequistas e principalmente pelos pais dos catequizandos. Porque sem o incentivo deles, raramente nós teremos essas crianças aqui. A gente pode dizer assim, de cada 10, se os pais não incentivarem, talvez uma venha por livre e espontânea vontade. Então, o melhor presente que nós podemos dar, como seres humanos, a gente sempre pensa em presente material, Um bombom, é um vinho, é uma blusa, enfim, seja lá o que for. Mas eu creio que o melhor presente que nós podemos oferecer para as pessoas são as orações. E para os padres, representado pelo Padre Paco, e aqui também para as crianças que estão retornando, os pais, as catequistas, vamos rezar uma Ave Maria, que é uma oração muito poderosa, porque nós lemos na Bíblia que nós só chegaremos a Jesus por intermédio de Nossa Senhora. Então, rezemos uma Ave Maria, agradecendo pela vocação dos sacerdotes, dos bispos, dos diáconos, para que Nossa Senhora os abençoe, os incentive sempre, a estar aí pastoreando as ovelhas, que somos nós, que nos tragam sempre para o bom caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E lembrando um momento de catequese que a gente vai reforçar todo domingo. A missa só termina com a saída do padre da igreja para a sacristia. Então eu pediria que a gente respeitasse este momento. Enquanto cantemos e o padre estiver saindo, permaneçamos dentro da igreja ainda, para que não vire um tumulto de pessoas atravessando enquanto a procissão de saída está saindo.
Um minuto a mais não vai atrasar a vida de ninguém. Agradeço. O Senhor esteja Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenha um bom domingo, uma boa semana e até a próxima. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Número 111 do livro. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre comia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Sidney, você conseguiu tocar direitíssimo. Mas não é assim, foi uma certa formação.